Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia nós vencemos em nome de Jesus. Mais um dia nós estamos na presença do Pai e fomos mais que vencedores. Estamos adentrando a noite porque vencemos em nome de Jesus o dia. Hoje, dia 7 do 7, né? 7 de julho, graça e paz, Val. De 2025, estamos a 622 dias. Boa noite, Aline. 622 dias do término da geração da figueira. Glória a Deus por isso, né? E aguardamos o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O seu retorno que breve virá, né? Breve Jesus voltará, né? Enquanto nós estamos aguardando o retorno breve de Jesus, né? Hoje eu estava vendo várias pessoas falando sobre isso, né? Alguns rabinos messiânicos fazendo as contas em que ano nós estamos, né? Outros também fazendo algumas contagens, né? E todas as contagens, tudo afirma paz de Nice, né? Nice, Jefonice. Todas as contagens de todo mundo, todos os estudiosos que estão botando a sua cabeça para pensar, todos dão certo que a volta de Cristo é muito iminente, muito rápida, muito rápida. E nós estamos vendo, né, o dia passando com rapidez, né? Shalom, Andréia, shalom, Leninha. Nós estamos vendo os dias passando. Hoje o dia nem começou direito, já está terminando. O dia nem começou, Shalom, Viviane, nem começou direito, já está terminando. Não deu tempo da gente fazer nada hoje, né? Nada. Eu, pelo menos, o que eu tinha programado em fazer, boa noite, Fernanda, eu fiz a metade. Eu fiz a metade. Mas é isso aí. Nós vamos caminhando rumo à pátria celestial. É tão bom, né? É bom, é muito bom ter Jesus no coração, né? Voou. O tempo hoje voou. Eu também achei. Olha, eu programei fazer tanta coisa hoje, né? Até passar a máquina lá na minha grama. Nem deu tempo, não deu tempo. Aproveitei que fez um solzinho, deu uma esquentada depois do almoço. Fui botar roupa na máquina para lavar, para deixar tudo em ordem para a próxima onda de frio, né? Porque a gente sabe que vai vir. Então eu já deixei tudo pronto, cobertor, tudo pronto, manta, tudo preparado já para a próxima onda de frio, né? Ainda não tá quente, mas melhorou muito, né? Então eu aproveitei para mexer na água, lavar banheiro, lavar cozinha, lavar tudo que tinha. Tudo que era de água no pé, eu já fiz tudo hoje. Mas tô morta com farofa. Gostei disso. Aí eu deixei para fazer amanhã eu vou ver se eu corto a grama. Amanhã eu vou ver se eu corto a grama e fazer as outras coisas que estão faltando. Mas muita coisa acontecendo, como sempre. Paz, Larissa, seja bem-vinda, minha irmã. Muita coisa acontecendo. Boa noite, Paula. Muita coisa acontecendo, né, na parte interna do país, na parte externa, né? O mundo tá pegando fogo, o mundo tá literalmente pegando fogo, né? E nós vivemos que jeito? Hoje uma irmã perguntou para mim, irmã Ruth, a senhora tá sentindo alguma coisa ruim assim? Parece que a gente tá passando uma situação ruim. Boa noite, Alexandre. A gente tá passando alguma coisa ruim, né? Eu falei, minha irmã, nós estamos no tempo da incerteza, por isso a sensação de instabilidade, né? Nós estamos no momento de incertezas, né? Mas o crente não, o crente ele tem uma certeza, ele tem a certeza da vida eterna, ele tem boa noite, Patrícia, ele tem a certeza que ele vai com Cristo, né? Ele tem a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Como é que a gente pode ter essa certeza, né? Andando na conformidade da palavra de Deus, andando de acordo com a palavra do Senhor, né? Buscando a face dele, né? Em oração, fazendo a vontade dele, andando com ele.
pertinho dele. Como é bom ter Jesus no coração, né? Como é bom ter Jesus no coração, entendeu? Tem um hino que eu gosto muito, eu até lembrei, porque eu me desapeguei tanto de música, eu mexi com música a minha vida inteira, eu sou professora de música, né? Minha formação é essa. Você já está com 16 online. Ah, não sei, não sei, estamos aqui, né, já faz o quê, uns 3 minutos, 4 minutos, 5, sei lá que hora que eu entrei aqui, eu nem vi que hora que eu entrei aqui, 21h11, mas eu acho que eu entrei 21, devo estar 10 minutos aqui já. E eu me desliguei tanto de música, porque a minha vida inteira eu trabalhei com música, minha vida toda, desde criança. Minha mãe era organista, né, pianista também. E eu fui criada, para vocês terem ideia, eu fui alfabetizada no banquinho do piano. Eu aprendi as primeiras letras, eu aprendi com as notas musicais, entenderam? A professora me ensinava as notas e me ensinava as letras correspondentes para eu poder escrever, né, em cima das notinhas. Então eu assimilei as notas e as sílabas, né, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né, então eu assimilei tudo isso, então eu fui aprendendo junto. Eu comecei a estudar música, não era alfabetizada ainda, eu tinha 5 anos de idade. E eu ia todo dia na aula de música, todos os dias eu ia lá na aula de música. Então, mas conforme o Senhor foi falando comigo, foi me tirando do sistema, o Senhor me tirou também da música. Parece que deu um apagão na minha cabeça de música. É incrível isso, né? Eu fui regente de coral durante mais 11 anos. 11 anos. Eu fui regente de coral de igreja. Deus usava muito aquele coral. Então eu apaguei. Mas agora tá acontecendo uma coisa. Todo dia vem uma letra de uma música para mim. Todo dia eu começo a lembrar. E hoje, boa noite, Susan. E hoje eu estava aqui, pensativa, né? Porque nós vivemos um mundo de incerteza, né? Nós estamos vivendo um mundo conturbado. Um mundo que você levanta de manhã tá de um jeito, de tarde, na hora do almoço tá de outro, e quando é à noite tá de outro. Você não sabe o que vai acontecer daí meia hora, né? Se vai arrebentar um vulcão aqui, se vai estourar uma guerra ali, se vão fechar o nosso país, né? Se vão fechar tudo, se vão nos deixar no escuro, né? Nós não sabemos, nós estamos andando um dia por vez. Mas aí me veio esse hino aqui, é muito bonito. Diz assim: com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou ao Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Minha voz está péssima. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar.
Quando voltares estes céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Ele é lindo, a voz é péssima, mas o hino é lindo. Depois vocês põem no YouTube, com tua mão segura bem a minha. Que lá tem bastante cantora boa, que canta bem. Qualquer hora eu vou pegar o violão para ver se eu consigo tocar de novo. Aí eu venho acompanhada com... Vou ver se eu consigo. Shalom, Sandra. Vou ver se eu consigo tocar violão outra vez. Às vezes eu desisto porque leva tempo, a gente precisa estudar, né? Mas é isso aí, irmãos. Muita coisa acontecendo, né? E a gente tem que tomar cuidado com determinadas coisas. Eu coloquei hoje lá no grupo um vídeo sobre o ChatGPT. Eu não sei se vocês viram. Um vídeo que fala sobre pessoas que estão enlouquecendo com o ChatGPT. Não só com ele, mas com outras plataformas de inteligência artificial. Aí tem um problema. No YouTube também tem uma inteligência artificial no YouTube. Qual é essa inteligência artificial no YouTube? É uma inteligência usada para vozes e para, como é que fala? Ilustrações. Presta atenção. Vozes e ilustrações. Eu não sei se vocês... eu escutava muito audiobooks no YouTube, principalmente da Rebecca Brown, que eu tinha os livros dela, mas acabei perdendo, nem sei onde que eu enfiei os livros dela. Então eu escutava os livros dela por audiobook. E o audiobook tinha uma voz metalizada naquele período, né? Há alguns anos, pouco tempo atrás. A voz do audiobook era metalizada e não tinha vírgula e nem ponto, não tinha pontuação. Então você precisava ficar muito atenta para você não perder o que a voz metalizada falava. Agora não, agora tem a voz feita pela inteligência artificial que tem ponto e vírgula. Então muitas coisas, muitos testemunhos estão sendo colocados no YouTube com inteligência artificial nesse quesito. Eu vou ver se eu acho um aqui para mostrar para vocês o que eu tô falando, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Quer ver? Até um eu estava escutando hoje, que eu gosto, tem uns canais, são ministérios. São ministérios, não é a voz da própria pessoa, tem uma voz, uma voz para padrão do YouTube. Então é uma voz para todo mundo. Vocês querem ver? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar. Eu estava escutando hoje, tem uns canais que eu gosto muito de... Deixa eu ver se é esse aqui. Peraí, deixa eu só ver aqui. Só um minuto, gente. Acho que é esse aqui, deixa eu ver se é ele. Peraí. Aqui, esse mesmo. Olha aqui. Aqui ele está falando sobre... Presta atenção. Aqui ele está falando sobre o casamento judaico, ó. Não é um evento aleatório. Ó. Ele segue um padrão. E esse padrão Tá foi ouvindo, estabelecido muito antes da igreja nascer, nos detalhes profundos de um casamento. Jesus não falou sobre o fim dos tempos apenas com profecias e advertências. Ele falou como um noivo apaixonado, usando uma linguagem que poucos hoje conseguem Ouviram a compreender. voz? Ouviram? Mas aqueles que ouviram Então, suas palavras essa na Galileia, é a voz padrão. É a voz padrão agora do YouTube. Como era aquela voz metalizada antigamente, essa daqui é a voz padrão. Isso daqui são imagens de... Exatamente, essa voz está aí, ela é a voz padrão. Então, por exemplo, esse canal é um canal que eu sigo, ele é um canal mexicano de ensinamentos bíblicos. É um ministério que tem no México que
eles dão ensinamentos bíblicos de muita coisa, sobre judaísmo, sobre tudo. Que nem ele está explicando aqui o casamento judaico com a vinda de Jesus. Então, o que eles fazem? Eles não colocam a voz dos pastores, eles colocam a voz do YouTube. Em vez de ser uma voz que era antigamente metalizada, agora não. É uma voz que obedece pontuação, é uma voz que é audível. E essa voz não é só para a língua portuguesa, é para a língua espanhola, para a língua inglesa, é para todos os países. Então, isso daqui é uma ferramenta. Presta atenção. É usar inteligência artificial? Sim, mas é uma ferramenta. Não há nada aqui que foi forjado pela inteligência artificial. Foram usadas imagens da inteligência artificial e a voz da inteligência artificial. Então, presta atenção. Agora, quando você pega aquele pessoal que fica assim, ChatGPT, fala para mim coisa assim, assim, assim. Aí o ChatGPT vai lá e fala. Aí é diferente. Aí você está questionando o ChatGPT, você está se comunicando com uma entidade. Presta atenção. Tem diferença entre ferramenta e diferença entre comunicação com ChatGPT. Interagindo, exatamente isso. Interação. Essa interação é que você não pode ter. Aí eu coloquei lá no grupo, né, um testemunho que há muitos anos eu escutei de um cardeal que se converteu dentro do Vaticano, exatamente, consultando demônios, exatamente. E esse cardeal se converteu no Vaticano, e eu escutei isso há muito tempo atrás. E quando foi agora esses dias eu achei, de novo eu achei, eu nem sabia mais em que canal que estava, e tanto é que não estava no mesmo canal, mas o testemunho é o mesmo. Aí eu coloquei no grupo sobre isso, né? Coloquei no grupo e alguém falou que eu estava ouvindo coisas que, como é que falam? Ouvindo coisas que a inteligência artificial tinha criado. Eu falei, não, eu não ouvi nada que a inteligência artificial criou. Eu ouvi um testemunho verdadeiro, onde foi usada a ferramenta da inteligência artificial. Então, eu quero deixar claro aqui para todos os irmãos, presta atenção, que existe diferença. A ferramenta da consulta a demônios, como a Fernanda colocou aqui. A interação com o troço é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, presta atenção. Aqui tem aqui o testemunho do pastor, ele era Alberto... Ai, meu Deus do céu. Alberto Rivera. Alberto Rivera foi um homem, foi um jesuíta que se converteu. Ele era do alto grau dos jesuítas e ele se converteu e ele prega aqui e ele fala tudo que esse cardeal passou, a perseguição que ele teve, entendeu? Exatamente, pessoas pedindo conselho. Tá uma coisa horrorosa. E tem gente já morrendo por causa disso. Tem gente já sofrendo sequelas por causa disso, pela interação. E o Alberto Rivera foi um homem que, como esse cardeal que eu coloquei lá, Deus tirou ele de dentro dos portões do Vaticano, de dentro dos muros do Vaticano. Tanto que o Alberto Rivera foi morto por eles, por ele pregar a palavra de Deus. E os homenzinhos lá, ó, cortaram a vida dele, entendeu? Então, eu quero deixar claro aqui, para não haver nenhum tipo de, como é que fala? De perturbação no seguinte aspecto. A irmã Ruth fala uma coisa e faz outra. Não. Eu aqui escuto pela ferramenta do YouTube, que realmente a ferramenta é inteligência artificial, mas não é consulta, não é interação. Quem faz o vídeo usa essa ferramenta do próprio YouTube para poder trazer os seus vídeos. Bem entendido, né? Acho que tô clara, né? Então tá bom. E hoje também eu escutei alguns rabinos, eu achei muito interessante, gente. Muito interessante o seguinte.
presta atenção no que eu vou falar para vocês. Tem rabinos que estão fazendo contas dos calendários judaicos. Presta atenção nisso aqui. Existe o calendário que é feito dentro da, como é que diz, dentro de todas as genealogias que nós não gostamos de ler, né? A gente não gosta de ler genealogia, mas a genealogia, ela determina o tempo. E alguns fazendo pela história, né? E vendo que os próprios judeus tiraram 200 e poucos, quer ver, até anotei aqui, eles tiraram do calendário normal, eles tiraram 220 anos. O calendário judeu hoje, lá de Israel, está no ano 5.784. Escuta isso aqui. Isso aqui, irmãos, presta atenção, eu estou passando aquilo que eu ouvi, tá? Eu guardo, como eu disse, eu guardo tudo no meu coração. Guardo tudo. Eu não deixo passar nada. Ai, mas a senhora pode pegar coisa que é heresia, meu irmão. Se for heresia, não vai se cumprir. Mas se não for, tá guardado aqui dentro do meu coração e eu tô guardando. Lá no calendário de Israel hoje, o ano de 5.784. Aí, esse rabino descobriu, né? Aliás, alguns rabinos, né? Que foram retirados do calendário do judaico 220 anos. Entenderam? 220 anos. E fazendo a conta de 5.784 com mais 220, dá o ano de 6.004. A Bíblia diz que nós temos 120 jubileus A Bíblia diz que nós temos 120 jubileus para nós nos convertermos. Os 120 jubileus, por aqui, já acabou. Nós estamos com 4 anos já com o pé no milênio. Interessante, né? Mas no calendário caraíta, vocês sabem o que é o caraíta, né? O judeu caraíta. Lá em Israel, tem várias... Como existiam os fariseus, os saduceus, os essênios, né? Os escribas... Cada um era uma vertente do judaísmo, cada um era como se fosse igreja batista, igreja presbiteriana, igreja metodista, isso aí, é isso aí. Existem os caraítas. Quem são os caraítas? São judeus que não usam nem o Zorá, nem o Talmud, nem a Cabala, eles só usam a Torá. Eles não usam nenhum tipo de livro. Eles são os essênios antigos, entenderam? Os essênios do tempo de Jesus. Pela calendário caraíta, nós estamos no ano de 5.997. Pelo calendário caraíta, nós estamos no ano de 5.997. Por esse calendário que esse rabino aqui trouxe hoje, fazendo esses 220 anos, nós estaríamos, por eles, nós estamos já no ano de 6.004. De 6.004, 500, o caraíta 5.997. Existe uma proximidade muito grande. O que isso quer dizer para nós? Meus irmãos, Jesus está às portas. Jesus está às portas. Aí, paz para você também, Irene. Aí nós vamos para o que Jesus deixou para nós. A geração da figueira. Foi isso que Jesus deixou para nós. Ele não deixou para nós dizendo que era para você olhar para a semana 70. Não. Ele não deixou isso. Não. Ele deixou para nós olharmos a geração da figueira. E a geração da figueira, nós estamos a poucos passos de terminar. Juntando a geração da figueira com essas duas informações que nós temos, nós precisamos colocar nossa barbinha de molho. Nós precisamos colocar nossa vida no altar.
Nós precisamos estar firmes e fortes, porque o nosso mestre breve virá. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Meu irmão, você lembra quando tudo ficou vazio, as ruas ficaram vazias do mundo? Lembra da Daiane Damasceno? Alguém aqui escutou ela cantando O Mercado Está Vazio? Lembra? O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense. É a volta do Senhor. Lembram dela cantando? Ela fez um vídeo. Ela colocou todas aquelas ruas, né? Tudo vazio. E ela cantando essa música de arrepiar. De arrepiar. O rei está voltando, meus irmãos. Aquilo nada mais foi que o alerta para o mundo inteiro. O primeiro alerta mundial. O mundo parou. O cavalo branco saiu. Vencendo e para vencer. O mundo parou, avisando que, Shalom, Luciana, Cristo breve virá. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o seu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. É isso aí, Luciana. Irmãos, presta atenção, tudo nos avisa, Jesus breve virá. Jesus breve, os calendários estão num rumo só. Os calendários estão dando um rumo só. Ou um falha daqui, mas os anos são pequenos. A diferença é muito pequena. Vai valer a pena passar o que vamos passar? Vai valer a pena. Boa noite, Tânia. Vai valer a pena passar por tudo. O nosso mestre vem chegando. O nosso Senhor vem vindo. Presta atenção. Meu irmão, não perca a sua coroa. Não perca. Fica firme com Jesus. Se prepara. Prepara a tua alma. Prepara a tua vida. Prepara a tua vida. Porque esse mundo aqui tem muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Uma irmã hoje me perguntou o seguinte. Irmã Ruth, a irmã acha que as trombetas já estão tocando? Não, as trombetas ainda não estão tocando. Não. Então, deixa eu falar aqui para vocês. Isso é o meu entender, é a minha visão de tudo aquilo que eu tenho estudado, de tudo aquilo que eu tenho buscado, tá? Eu cheguei na seguinte conclusão. Posso mudar? Posso. Mas a minha conclusão hoje, qual é? Nós estamos no 6º selo. O 6º selo deve se abrir lá para o mês de setembro, mais ou menos. Por que que a gente está vendo isso? Porque a Terra está tremendo em todos os lugares do mundo. O Japão, em uma semana, já são mais de 1.500 tremores de terra. Nunca houve tal coisa lá no Japão. Isso é sinal que alguma coisa muito séria está vindo aí. E, inclusive, o primeiro sinal do 6º selo é um tremor de terra mundial. O sinal do primeiro selo, do 6º selo. Então, quer dizer, no 7º selo as trombetas começam a soar, mas eu acredito que entre o 6º e o 7º selo, elas comecem a tocar. Por quê? Porque as trombetas elas vão trabalhar de 6 em 6 meses. É uma trombeta para cada 6 meses, não foi? Não está sendo um ano para cada selo? Agora tem que observar o seguinte, o selo ele abre, mas ele só vai terminar quando Jesus voltar.
ele vai gradativamente a sua sequência. Ele vai aumentando, ele vai evoluindo a intensidade daquilo que é colocado no selo. Por exemplo, o selo do cavalo branco, né? Que ele saiu, é o domínio do anticristo. Vocês não estão vendo automaticamente o governo dele aumentando em proporção? Vocês não estão percebendo isso? Que o controle do governo do anticristo está aumentando em proporção a cada dia que passa? Você acha que o ChatGPT está em qual selo? Ele começa no primeiro. E ele vai para Apocalipse 13. Entendeu? Presta atenção. Segundo selo, guerras intestinas, né? Guerras urbanas. Vocês não estão vendo aumentar, irmãos? As guerras urbanas estão aumentando gradativamente. Ela está aumentando de uma forma tenebrosa, gradativamente está aumentando as guerras dentro dos países. Ninguém se entende mais. Tá um problema, o próprio governo tentando colocar os ricos contra os pobres contra os ricos, né? Eles tentando fazer essa briga entre povos, né? Tá aumentando cada dia mais. Aí vem como é que diz? Exatamente. Aqui quebrando o vidro dos ônibus. Exatamente. Não invadiram o Banco Itaú aí para cobrar imposto, que quem vai pagar o imposto é o pobre, não é o rico. Aí você vai para o cavalo da fome, né? O cavalo preto. Vocês não estão percebendo que a fome está chegando devagar, mas ela está vindo? A fome está chegando devagar, mas ela está vindo. Daqui uns dias você não vai ter mais nada para comprar no mercado. Entendeu? Exatamente. Presta atenção, irmãos. Então, ela paulatinamente, o selo vai apertando. Nós estamos vendo aí o quinto selo, que é o selo dos mártires, né? O selo dos mártires, a perseguição ao povo de Deus. Olha aqui, na América do Sul, mataram 8 missionários agora na Colômbia. Tem um irmãozinho nosso aqui como é que diz, aqui no Instagram, que está sendo perseguido pelo governo amazonense. Você sabia disso? Tem um irmãozinho aqui, o Vinícius, né? Vinícius Alana, né? Acho que é isso. Que está sendo perseguido pelo governo amazonense, porque ele falou que o que houve lá na festa lá do boi tinha elementos da nova ordem mundial. Ele não falou errado, ele falou certo, estava lá. E ele já começou a ser perseguido, e ele tá, coitado, eu falei para ele, aguenta firme aí, aguenta firme. E cada um de nós já temos pastores que estão presos porque falaram a verdade. Entenderam? 4 pedaços de bife deu... exatamente, R$45. É isso mesmo. Paulatinamente a coisa tá aumentando. Entenderam? A coisa tá aumentando. Então, prestem atenção, meus irmãos. O dinheiro que você ganha já não dá mais para fazer o que você fazia antes. Entenderam? O dinheiro que está se ganhando já não se faz o que se fazia antes. Você no mercado vai para fazer uma compra pequenininha, você não gasta menos que R$200. Quem é que pode com isso? Não é todo mundo que está podendo. Mas o Senhor vai cuidar dos seus. O Senhor vai cuidar dos seus. Então, o que eu estou mostrando é que os selos, eles vão, a sequência deles é até o final. As trombetas, a mesma coisa. A primeira trombeta vai tocar. 6 meses para a primeira trombeta, 6 meses para a segunda. Mas elas vão trabalhando até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo. Então, são 7 trombetas, 6 meses cada uma. Sabe quanto dá? 3 anos e meio. Entenderam? E as taças? As taças em torno de 70 dias. Entenderam? 7 taças, cada 10 dias uma taça. Tá entendendo? Então isso vai tudo até o fim. Quando a senhora acha que nós seremos retirados da terra? Daqui. Antes da ira. Quando é que começa a ira? A ira, ela deve começar nos ais. Entendeu? São 3 ais. 3 ais. Eu acredito que que a ira comece no ai. Eu acredito que nós seremos retirados nos ais.
que vai dar na quinta trombeta, quinta, sexta e sétima trombeta. Eu acredito que é por aí que nós vamos sair daqui. Na minha visão, eu não estou aqui batendo martelo, eu estou falando aquilo que eu estudando, tá? Ouvindo vários irmãos, ouvindo muita gente que tem compromisso com Deus. Ouvindo eles, eu vou anotando. E aí eu vou tirando as minhas conclusões. Será que a senhora está certa? Não sei. Nem eles sabem se eles estão certos. Mas a gente está buscando, porque a palavra de Deus diz que é para buscar. A palavra de Deus diz que é para estudar. Então a gente está fazendo o que Deus manda, estudar. Não estamos batendo martelo. Não, eu não bato martelo, porque quem sou eu para fazer uma coisa dessa? Mas a coisa está ficando muito clara, muito clara. Mas uma coisa eu posso te dizer. Nós estamos às portas da volta de Jesus. E você precisa se preparar rapidamente, porque senão não vai dar tempo. Amém? Vamos então ler aqui Amós 5, né? O livro de Amós é um livro que ele trata da corrupção do povo. Essa corrupção que houve em Israel no tempo de Amós é a corrupção que está nos dias de hoje. Como saber reconhecer os sinais nos céus, com eles tendo aqueles projetos Bluebeam por drones, até anjos projetam. Ô Susan, presta atenção no que eu vou lhe dizer, minha irmã, presta atenção. Esse negócio do Bluebeam, até certo ponto, existe. Mas eu vou te dizer uma coisa, isso daí é uma maneira de fazer você descrer naquilo que Deus vai colocar nos céus. Presta atenção. Aquilo que Deus coloca nos céus não tem projeto Bluebeam, nem drone que faça o que Deus vai fazer. Por acaso o projeto Bluebeam faz como é que diz? Faz trovão? Dá relâmpago? Não dá, minha irmã. Aqueles relâmpagos é só da mão de Deus. Sabe o que é aquilo? É quando Deus joga na terra, ele acusa o homem do pecado. Saem os relâmpagos do dedo de Deus. Nada do que eles façam é o que Deus faz. Por acaso eles podem fazer um vulcão explodir? Não. Por acaso eles podem colocar nos céus aquelas cores vibrantes que vão para o céu? Entendeu? Não. Então, aquilo que é de Deus vai testificar no nosso coração. Agora, presta bastante atenção. Eles fazem isso sim, por quê? Porque eles precisam confundir o povo. Eles precisam dizer para o povo que eles são perfeitos, que Deus não existe. Entendeu? A jogada deles é essa. Tá entendendo? Que eles são perfeitos. Eles é que fazem. Não. É que nem o tal do Raarp, né? O tal do Raarp. Meus irmãos, eles não têm poder de fazer tudo isso, não. Eles pulverizam aí em cima, faz uma chuva e tudo mais, mas eles não têm poder para fazer o que Deus faz. Não, não, não tem. Estão querendo tampar o sol? Estão querendo sim, porque eles precisam trazer, né, os anjos caídos que estão nas profundezas, eles não podem com o sol, né? Também Deus usa eles também. Até certo ponto Deus usa eles, né? E é assim que a gente vai andando. Mas nós vamos saber quando é de Deus e quando não é. Nós vamos saber. Mas vamos ler Amós 5, diz assim: ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. O que aconteceu aqui no tempo de Amós está acontecendo hoje na humanidade toda. O que aconteceu com Amós está acontecendo hoje na humanidade toda. A Virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Jeová:
a cidade da qual saem 1000 conservará 100. 10%, hein? E aquela da qual saem 100 conservará 10 a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Irmãos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor está dando um aviso hoje para todos nós: buscai-me e vivei, enquanto dá tempo, porque a porta da graça vai fechar. Vai ser fechada a porta da graça. O que é a porta da graça? É o Espírito Santo derramado sobre a terra. Ele vai sair. O Espírito Santo vai sair da terra, mas não daqueles que buscam a Deus. Não. Vai ser como no tempo dos profetas. O Espírito Santo não está sobre a terra, sobre os homens, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não. Ele está sobre determinadas pessoas que buscam a Deus. Isso é o fechamento da porta da graça para a humanidade. Então não deixa que o Espírito Santo se afaste de você. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo. Quer dizer, todos estarão indo cativo. E Betel será desfeito em nada. De novo, buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo, e consuma, e não haja em Betel quem o apague. Buscai o Senhor e vivei. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Nós não estamos vendo aí a justiça indo por terra? Nós não estamos vendo aí os juízes fazendo a justiça que eles querem fazer? Se não gosta de um, manda prender. Se gosta do que está preso, manda soltar. Não importa o que o preso fez e o que mandou prender não fez. Não. Importa é a satisfação pessoal de cada um. São os juízes de Sodoma e Gomorra. Eu já li para vocês aqui. Nós estamos vivendo a justiça de hoje, a perversidade humana de hoje é do tempo de Sodoma e Gomorra. A ciência, a feitiçaria e o hibridismo é do tempo de Noé. Está bem delineado, por isso Jesus fala dos dois, Sodoma e Gomorra, dias de Noé. Boa noite, Denise. Presta atenção. Presta bastante atenção. Procurai o que faz os 7 estrelas. 7 estrelas é uma constelação no céu. E o Orion. Constelação no céu. Não é constelação familiar. Não é astrologia. É o que Deus escreveu no céu. Deus escreveu a história da humanidade no céu. Lá Satanás não pode mexer. Ele mexeu aqui na Bíblia, quis mexer, mexeu em algumas coisas, mas lá no céu, a história que Deus já escreveu nos céus, ele não pode mexer. E torna a sombra da noite em manhã e escurece o dia como a noite. O que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. O projeto Bluebeam não pode chamar as águas do mar, mas o Criador chama. E derrama sobre a terra. O Senhor manda o mar abrir e o mar fechar. O Bluebeam não pode fazer isso. A Harp não pode fazer isso. Não. Eles até querem, mas não podem. Satanás, irmão, faz tudo quebrado. O que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem assolação contra a fortaleza. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Vocês estão achando que
Eles vão conseguir com os drones fazer o que eles estão pensando em fazer? Vocês estão achando que eles vão conseguir dominar o mundo do jeito que eles estão pensando que vão conseguir fazer? Não vai. Vai dominar uma parte, mas vai ter uma resistência muito grande. Eles não vão conseguir fazer tudo do jeito que eles estão querendo fazer, não. Eles vão fazer por partes. Algumas coisas eles vão conseguir dominar, eles vão conseguir abaixar a cabeça da humanidade. Mas eles não vão conseguir se sair bem em tudo, eles vão... Vai ser assim um arraso, vai ser um arraso. Vai ser um arraso. Aborrecem na porta os que repreendem e abominam o que fala sinceramente. Olha isso. Aborrecem na porta ao que os repreende. Desculpa, eu falei errado. Aborrecem na porta aos que os repreende. Quem? Gente ruim. E abomina o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo. Olha só, né? Aos tributos que estão exigindo. Edificarei casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Irmãos, eles vão construir cidades, né? Já estão aí tentando Astana, né? Essas cidades aí malucas, né? Eles estão construindo, mas eles não vão habitar. Você não viu na China quanta cidade feita? Eles não vão habitar nenhuma cidade daquelas. Eles não vão habitar. Astana, né? E outras mais que estão construindo por aí, eles vão construir, não vão habitar. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho, não vão. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo. É o que eles estão fazendo, afligindo o justo. Tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. É, irmãos, é. Até o pipoqueiro foi preso. Até um pipoqueiro, um pobre pipoqueiro que sustentava a sua família vendendo pipoca. Exatamente, Joel, uma velocidade da água em um dia destrói tudo. É que nem estão falando, né, que eles vão vir para cá agora e vão fechar a água para nós tomarmos, né? Vai ter uma cota de água para cada pessoa. Você está achando que eles vão conseguir fazer isso? Deus não vai deixar. Deus vai vir com a natureza para cima deles. Deus vai vir com a natureza. O Senhor vai entrar na guerra. O Senhor está olhando. O Senhor está passeando no mundo. O Senhor está passeando e vendo a Torre de Babel que eles estão construindo. A Torre de Babel, inteligência artificial que eles estão construindo para subjugar o homem. E o Senhor está se rindo deles. O Senhor está rindo. E o Senhor já está com tudo arquitetado. Todos os trovões, relâmpagos, raios que vão sair lá de cima, que vai queimar essa gente toda. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo. Escutou isso? O que for prudente guardará silêncio naquele tempo. Que tempo é esse? É agora. É agora. Porque o tempo será mau. Eles vão tentar, mas não vai conseguir. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Olha aqui, irmãos. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Exatamente. A glória do Senhor sempre será exaltada. Sem santidade ninguém verá a Deus. É exatamente isso. Para você também, minha irmã. Olha isso aqui, ó. O Deus dos exércitos tenha piedade do resto de José.
Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor: em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão: ai, ai. E ao lavrador chamarão para o choro, e para pranto os que souberem prantear. Souber chorar, né? São aquelas que planteiam, né? As carpideiras. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti. Deus está visitando a terra. Deus vai visitar a terra. E Satanás e os seus asseclas vão tremer e vão correr para os seus bunkers. Vão tremer e vão correr para os bunkers. E o Senhor vai botar as cobras dentro dos bunkers para arrancar eles de lá. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será, e não luz. Entendeu? Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em uma casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum resplendor? Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Você acha que o que houve aí no Rio de Janeiro, esses 2 dias, Deus estava feliz com aquilo? As festas solenes do pecado, dos ditadores do mundo, dos homens de perversidade. Você acha que Deus estava ali feliz? Não. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem me atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levastes a tenda do vosso Moloque. Você sabe o que é isso? No deserto eles estavam cultuando a Moloque. E o altar das vossas imagens. O que o mundo está cultuando, irmãos? Está cultuando a Moloque. Chute no ventre. Não precisa nem eu dizer para você o que é isso, né? Cada clínica que dá chute no ventre das mulheres para tirar os herdeiros de lá de dentro é uma tenda de Moloque. Você sabia disso? Moloque se alimenta do produto do ventre das mulheres. Moloque se alimenta do chute que é dado no ventre das mulheres para tirar o produto dela de lá de dentro, para escorrer sangue inocente. Era isso que eles carregavam no deserto. E é isso que a humanidade está carregando hoje nas suas terras, nas suas cidades. E a estrela do vosso Deus, a estrela que está lá em Jerusalém, da bandeira deles, que fizeste para vós mesmos. Aquela estrela é a estrela de Rinfã. Aquela estrela é maldita. Você escutou? Antes levastes a tenda de vosso Moloque. Essa tenda tem em todos os países do mundo, as clínicas. E o altar das vossas imagens. Não tem? Em cada cidade não tem uma prostituta sentada no meio da cidade com as suas imagens? Não tem? Você está achando que Deus está
Olhando para isso com o quê? Com cara de paisagem? Não. Ele está olhando enfurecido, o tempo da ira está chegando. E ele está guardando a ira nas taças, bem guardada, porque vão ser 70 dias de choro e ranger de dentes nessa terra. E a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos, está lá. A estrela, né? Usada na bruxaria. Diz que a estrela de Davi, aquela estrela nunca foi de Davi. Portanto vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Meu irmão, você quer mais que isso? A terra toda está contaminada. A terra inteira está contaminada. É tempo de Jesus voltar. É tempo da ira de Deus ser colocada sobre a terra. É tempo de se preparar. Prepara a tua vida. Prepara-te, Israel. Prepara-te, povo de Jesus Cristo, para se encontrares com teu Deus. Irmãos, nós não temos muito tempo. Não temos muito tempo. Você precisa se preparar rapidamente. Você precisa consertar a tua vida. Tira tudo aquilo que não vem do Senhor. Limpa o teu caminho. Para que quando o Senhor andar sobre a terra, ele sele você com o selo do Espírito Santo. Tá na hora, meu irmão. Tá na hora. Nós não temos mais muito tempo, não. Não temos. O tempo já é pequeno. É hora de dar adeus para as coisas desse mundo. É hora de dizer adeus para esse mundo. Não tenha medo, porque nós temos uma vida eterna para herdar e não vai demorar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, te louvando, bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus que cuida daqueles que são teus. O Senhor é um Deus que cuida do teu povo que te clama. O Senhor é um Deus que nos ajuda na nossa pequenez. O Senhor nos ajuda na nossa maneira vã de viver. O Senhor nos ajuda nos resgatando desse mundo. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha sobre as nossas vidas, venha nos ajudar, venha nos dar a paz que excede a todo entendimento. Venha nos fazer, Senhor, mais que vencedores na terra dos viventes. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a estar bem junto a Ti. Pai, eu te peço nessa noite, pela vida da Berenice, que a Tua mão de misericórdia esteja sobre a vida dela, sobre a vida da sua família, pela vida da Aline, da Osimira, Pai, a sua mãe, que necessita tanto de Ti. Te peço pela vida do Juliano, da Meire, das crianças, guarda em nome de Jesus, protege. Te peço, Senhor, pela vida da Luciana, das suas filhas, do seu esposo. Pai, dirige a vida da tua filha. Tu sabes aquilo que ela necessita. Tu sabes daquilo que ela está buscando. Tu sabes, Senhor, da direção que a tua filha tem te pedido. Dirige os passos, em nome de Jesus. Te peço pela vida do Alexandre, da Simone e dos filhos, que a tua mão de misericórdia esteja sobre essa família. Te peço pelo pastor Vitor, pela pastoração. Protege eles, Senhor, aonde eles estão, guarda eles, livra eles do mal. Te peço pela Clara, pela sua família, Pai, lá na França, pelo Paulo, pela Paula, pelo Pedro, lá em Portugal. Que a tua mão de misericórdia esteja, Senhor, guiando. Te peço pela Arlinda, pela Maria Lucilene, pela Joelma, Senhor, as crianças, guarda a tua filha em nome de Jesus. Te peço pela Andréia Coelho, pela Andréia Medeiros, Pai, guarda as tuas filhas pela tua infinita bondade, Senhor. Sê com elas seu refúgio forte.
Te peço pela Andréia Brau, pelo seu esposo, que a tua mão de misericórdia esteja sobre eles. Pelo Alberto, Senhor. Eles estão em luto, Pai, lá que a sogra faleceu. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor dê a direção certa para o Alberto de tudo. Te peço pela vida da Cleide, pela sua família, pela Fernanda, pelos suas filhas, seu esposo, o seu primo também. Pelo pastor Luiz, Pai, que tua mão de misericórdia esteja sobre a vida do teu filho. Pelo Denildo, pela Suzane, seu filho, pela Marta Valéria, sua menina, pela Larissa, Senhor, seus filhos, seu esposo, e pelas famílias dela, que o guarda-chuva de bênçãos alcança, Pai. Te peço pela Rose, pela Isabel, pela Dani, a sua família, pela Eriedna, pelo Daniel. Guarda eles debaixo da tua mão, pelos seus filhos. Pela Patrícia Venâncio, Senhor. Pela Fatinha, Pai, guarda a tua filha em nome de Jesus. Pela Sara, pela Aline Cristo, Pai, guarda ela. Parece que ia fazer uma cirurgia, que a tua mão esteja sobre ela. Pela Valmira, Pai, sua família lá no Nordeste, por ela e seus filhos, seu esposo aqui no Planalto Central. Pela Viviane Peixoto, pelo João Vitor, Pai. Pela Jaque, pelas suas crianças. Pela Aline Franciele, pela Rosimeire, Pai. Pela Mônica, a sua família, os seus funcionários. Pela Estela e sua família. Pela Dani Cristina, Pai, pela sua família, em nome de Jesus. Pela Celeste, Senhor. Pela Carol Cozen, pela Joelisa, pela Maris, pela Vânia Lúcia, pela Leninha, Pai. Senhor, levanta o vale de ossos secos dentro da casa da Leninha. Pelo Charles, pela Vanilda, pela sua família. Pela Crica, Pai, pela Beth Borba, pela Irene Lara, pela Cleidiane, pela Tássia, pela Tassiana Donato e seus filhos, pela Poliana, pelo Dr. Ivânio e sua família. Pela Josi, pela Bruna Soares, pela Clarinda, pela Clarice, pela Renata Carneiro, Pai, pela Mônica Barra. Guarda ela, Senhor. Livra ela do mal. Pela Aline Milani e suas crianças, pela Nayara Paiva, pela Irivane e seus filhos, pela Eunice, pela Graciele e o Gabriel, pela Sandra Manfrinato, pela Sandra Nunes, pela Roberta, pela Patrícia, pelo Paulo, pela Marisa, que moram lá em BH, guarda eles em nome de Jesus. Pela Célia Regina, que está em Portugal, pela Susan Chates, Pai, aqui no Sul, guarda a tua filha debaixo das tuas asas. Cura as feridas internas e externas, em nome de Jesus. Te peço pela vida da Valéria, da sua família, pela Ana Guiar e a sua mãe, pela Ana Dourado, pela Laurita, pela Edma Souza, pela Kélia Brito, pela Edna Mariá, pela Socorro Ferreiro, pela Patrícia Faria, pela Janaína, pela Luzinete. Que a tua mão de poder alcance, Senhor, os teus filhos. Que a tua mão de misericórdia esteja sobre todos e que a bênção pedida aqui se estendam a todas as famílias a qual eles representam. Porque quando a tua bênção entra, não é só para quem está ali. A bênção também vai para as famílias que são alcançadas. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, protege o teu povo, livra o teu povo do mal. Não deixa, Pai, que nem um fio do cabelo caia sem a tua vontade. Dá força, dá fé, dá paciência, perseverança dos santos para enfrentarmos os últimos momentos que já chegaram. Já chegaram. Nós já estamos nele, não se enganem, nós já estamos neles. É hora de ter fé, é hora de ter paciência. Do nada tudo vai fechar. Presta atenção. Do nada tudo vai fechar. E você precisa estar seguro. Com tua mão, segura bem a minha. Entendeu? Segura na mão de Jesus. Se segura. Porque a hora que acontecer, vocês precisam estar preparados. Senhor, te louvamos,
te agradecemos no nome honrado do teu Filho, Jesus o Nazareno, que vive para todo sempre. Amém e amém. Meus irmãos, fiquem na graça de Jesus. Eu quero que vocês entendam o seguinte, tem pessoas que me ligam e falam, irmã Ruth, a senhora não fala o nome da minha família toda. Não dá para falar, é muita gente. É muita gente. Mas eu quero te dizer uma coisa, aqui nós estamos orando por você. Você tem um guarda-chuva de bênção. Esse guarda-chuva se expande para sua família. Presta atenção. Esse guarda-chuva se expande para sua família. Agora tem um detalhe. A minha oração pela tua vida não resolve nada. Sabe por que não resolve nada? Se você não tiver na oração aí também. A minha oração por você não vai resolver nada se você não tiver vida com o Pai. A minha oração pela tua vida não vai resolver nada porque eu sou pior que você. Mas se você e eu estivermos no caminho, juntos a Canaã celestial, o Senhor tem misericórdia de nós dois e faz uma bênção para mim, para você e para as nossas famílias. Mas você precisa entender que essa oração que é feita aqui, ela só vale se você tiver vida com Deus. Entendeu? Não adianta eu orar por você. Não adianta. A minha oração vai ser uma lata vazia. Se você não buscar o poder de Deus. Agora, se nós juntos buscarmos a Deus, você ora por mim, eu oro por você. O que vai acontecer? Vai haver uma movimentação das mãos de Deus a nosso favor. Mas se você não fizer a tua parte, o que eu estou fazendo aqui não vai resolver nada. Não. Aliás, para mim é pior ainda, sabe por quê? Porque parece que não, mas no mundo espiritual, a carga que está aí do lado de lá passa para o lado de cá. Se você não sabe disso. Entendeu? Muitas das vezes a gente fica doente e não sabe por que ficou doente. É porque a carga do mundo espiritual é pesada. E a gente, quando assume orar uns pelos outros, não é fácil. Então, se você fizer a tua parte, aí você pode ter certeza que nós vamos ter um divisor de águas nas nossas vidas, tanto a minha quanto a de vocês. Porque nós estaremos juntos, caminhando para Canaã celestial. E tudo vai fluir. Entendeu? Tudo flui. Porque não há interferência, não tem as hostes malignas, porque você está cuidando dos teus muros, você não está deixando os teus muros quebrarem. Meu irmão, presta atenção, não deixa teus muros quebrarem para Satanás não ter entrado na tua vida. Você vai ver Deus operar na tua casa de uma forma tremenda se você começar a partir de hoje tomar conta dos teus muros. Pedir todo dia, Senhor, me ajuda a fechar os meus muros espirituais. Me ajuda a cada dia eu ser melhor do que eu fui ontem. Me ajuda eu tirar os meus olhos da inveja. Conserta, eu quero fazer um concerto com os meus olhos. Eu quero fazer um concerto com as minhas mãos. Com a minha língua. Eu quero fazer um concerto com a minha língua. Um concerto com os meus ouvidos, não ouvir essas porcarias dessas músicas horrorosas que estão tocando por aí. Eu não quero, Pai, levantar altar para Satanás na minha casa, na minha vida. Me ajuda a estar firme na tua presença. Meu irmão, o dia que você fizer isso, você vai ver a tua vida mudar. Escuta o que eu estou lhe dizendo, mas é você fazer isso todo dia. É você buscar a Deus de dia e de noite, de tarde e de noite. É você viver uma vida com Deus e para Deus. Amém? Fiquem na graça do Poderoso, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.